Vamos supor que a Ju tem um peso X. Aí, se o atleta hormonizado, ele vai colocar tantas gramas por peso corporal de proteína, de gordura, de carboidrato. Se é a mesma coisa para o atleta natural ou para o atleta que está hormonizando. Tá. Se tem diferença. Se bem que eu sei que vai ser muito individual, tanto para ela como para ele, né? Totalmente. Mas vamos entender aí o que, feita a pergunta do Rômulo, né? Rômulo, grande abraço, muito boa a sua pergunta e vamos lá para a gente responder. Quando a gente pensa num atleta não hormonizado, ou seja, que faz uma preparação natural, ele tem algumas limitações na ingestão de alguns macronutrientes, exatamente pela condição de aproveitamento, tá? Então, os estudos mostram que, por exemplo, o consumo de proteína, se a gente for considerar uma fase de ganho de massa muscular, fica ali por volta de 1,6 a 2,2, 2,4 grama por quilograma peso, tá? Se eu considerar esse mesmo indivíduo utilizando hormônios, eu posso aí extravasar um pouco, né, essa margem. Por quê, Fábio? Porque o hormônio, ele aumenta a síntese proteica. Olha que interessante. Então, além de aumentar essa síntese, aproveitar melhor, né, esse macronutriente que é a proteína, ele também cria uma condição menos catabólica. Acontece do atleta estar ingerindo proteína em excesso e essa proteína ser desperdiçada? Interessante também essa pergunta. Na verdade, o nosso corpo ele consegue absorver grandes quantidades de proteína. Antigamente se pensava que não, né, que você tinha que se limitar ali a essa quantidade. Mas esse excesso de proteína não necessariamente vai gerar mais massa muscular. E aí vem o outro ponto. Teu corpo acaba aproveitando esse excesso. Como ele não consegue reter proteína em grandes quantidades, essa proteína em excesso pode saturar uma rota metabólica para o aumento de gordura. Não é a principal via da proteína, tá, pessoal? Mas pode acontecer devido ao excesso de calorias, advindas também da proteína. E pensando nesse contexto, a gente entende que não há necessidade de você consumir muita proteína, principalmente quando você é um atleta natural. Você tem que consumir as quantidades adequadas. E aí vem um outro contexto também, individualidade. Às vezes tem um indivíduo que ele vai ter uma necessidade proteica aumentada, sim. Né? Por exemplo, o Samuel ele tem o consumo proteico um pouco mais elevado que a média, mesmo sendo um atleta natural. E funciona muito bem com ele. A gente consegue, né, ter uma boa resposta. Inclusive, numa condição de déficit calórico que a gente se submeteu ele aqui, ele até aumentou massa magra. Né? Óbvio que tem um contexto, né, jovem, né, produção hormonal ali dentro de parâmetros considerados aceitáveis, até muito bons, né, para um atleta que está sem uso de recurso, sem uma finalização. É importante falar isso, né? Teve até uma pergunta lá no meu Instagram quando eu postei, né, a quantidade de testosterona que ele tem, o nanograma dele litro. Um médico, né, colega médico foi e falou, pô, aí tá uma quantidade ainda baixa, né? Tem caras de 40 anos que tem essa quantidade, mas não dá para comparar esse cara de 40 anos, a não ser que ele seja também um atleta de fisiculturismo em uma condição natural, de uma preparação natural. Que a gente sabe que aquilo é um estresse muito grande para o organismo. Então a testosterona ela tende a falando baixar. Do estresse da dieta e treino. Exatamente. Então tende a baixar. Né? Se você tem uma produção endógena, imagina o Samuel, em uma boa condição, os níveis dele devem ser bem mais altos. Entendi. Agora, na condição que ele está, obviamente que vai baixar, mas ali muito bom a quantidade que ele tem, bem aceitável e acima do quadrante, um pouco acima do quadrante de corte, né? Para face superior, porque também nós temos um corte aí de testosterona muito grande, né? Você vê para mensurar aí de 400 a 800 ou mais, né? Às vezes vira e mexe, aparece um paciente com mais de 1000 no consultório, sem usar nada, entendeu? E o cara não é grandão não, às vezes o cara não tem nem shape de quem treina, né? É que incentiva o cara a treinar, mas acontece isso, é uma variação muito grande, mas essa variação que ele se encontra, aceitável. Mas ainda no contexto da quantidade de macronutrientes, elas variam muito de praticante hormonizado para praticante não hormonizado. Mas a gente precisa entender, isso aí vai do feeling do nutricionista, de como ele responde à dieta, mas o hormônio ele te dá mais possibilidades na ingestão de calorias, né, desses nutrientes.